Muito bem, estamos começando mais uma sessão em Zacarias. Estamos no capítulo 2 de Zacarias, mas é a terceira visão de uma sequência de 8. Já estamos nessa visão há umas 2 aulas, pelo menos, e nós vamos continuar olhando para essa visão maravilhosa. Ela complementa, ela faz parte dessa sequência de visões, principalmente as 3 primeiras, elas são bem relacionadas, como na primeira visão, Deus falou com o anjo, falou com Zacarias, que Deus, ele viu a cena lá do conselho de Deus, e Deus falou que ia responder com palavras de consolação, de conforto. Então, realmente são palavras de esperança, são palavras maravilhosas. A gente não tem costume de pensar em Zacarias 2 como uma das visões na Bíblia que mostra essa visão mais completa da restauração. Não é um capítulo assim dos mais conhecidos para nós, mas eu tenho ficado impressionado examinando esse capítulo dentro do contexto das outras visões também, de como realmente essas visões trazem uma visão mais completa daquilo que Deus queria. É isso que nós estamos falando desde a última aula. Nós estamos falando assim como Deus queria dar não só uma visão do que seria a restauração naquele tempo, a visão de que essas visões todas elas vão muito além daquele tempo de Zacarias. Mostram a restauração completa, mostra uma visão muito mais ampla do que aquilo que aconteceria naquele tempo. Mas temos visto que isso é importante, porque Deus quer que nós tenhamos uma visão mais completa, embora a nossa geração talvez não veja tudo aquilo. Pelo menos foi isso no tempo de Zorobabel e Josué, esse tempo de Ageu e Zacarias. Eles não iriam ver todos esses cumprimentos de jeito nenhum, mas era muito importante para a motivação deles entender que o que eles estavam fazendo, o que Deus estava fazendo no tempo deles, era um passo importante para essa visão completa. Então, nós estamos nessa sequência de ver com uma amplitude maior. Já vimos alguns pontos na aula passada. Vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento, para que Ele nos mostre, porque é uma coisa a gente conseguir detectar, discernir, identificar nas Escrituras, mas precisamos ver algo além da nossa capacidade normal, mental, racional, né? Nós queremos ver algo que realmente faz parte do plano de Deus, algo que Deus tem também desejo de, usando essas palavras e visões do tempo passado, nos mostrar algo para nosso tempo, que é o que mais interessa para nós. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor tem realmente um plano maravilhoso. Aos poucos nós vamos compreendendo o teu plano. Nós não entendemos e nem vamos entender toda a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do teu propósito. Nós entendemos algumas coisas que o Senhor revelou e tem coisas que ainda precisaremos de uma capacidade aumentada. O Senhor nos deu capacidade quando nascemos de novo, mas ainda é uma capacidade em potencial. Mas o Senhor deseja nos levar à maturidade. Uma pessoa madura compreende mais do que uma criança. E nós queremos ser crianças na simplicidade, mas queremos ser filhos maduros na capacidade de entender e de participar contigo daquilo que o Senhor está pretendendo fazer e fazendo ao longo da história. Pedimos a tua presença, a tua iluminação, a tua revelação para cada pessoa que vai ouvir, para a transmissão dessa palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, então, na aula passada, nós vimos basicamente os 3 primeiros pontos aqui, né?
nós estamos colocando, hoje nós vamos andar um pouquinho mais, vamos ver quanto que o Senhor permite que a gente veja, mas eu coloquei oito aspectos dessa restauração mais completa que Deus revelou para Zacarias. Então, nós estamos enfatizando bastante que essas coisas que Deus mostrou para Zacarias naquele tempo, a maioria, essa visão, desde o início, Jerusalém será habitada, né? Nós falamos sobre isso aqui, o remanescente vai se tornar uma multidão. Eles se multiplicaram, houve um cumprimento parcial, mas isso que ele descreve aqui, de Jerusalém ser como aldeia sem muro, e de Deus estar no meio como sua proteção, de ter um retorno, né? Falamos no número 3 aqui, um retorno de todos aqueles que foram espalhados. Essas coisas não aconteceram em plenitude naquela época, e nem aconteceram na nossa geração, em que já houve também um retorno para a terra, depois de muito mais tempo do que naquela época, 70 anos de cativeiro, nessa época que estamos estudando aqui, mas agora, no século XX, houve um retorno depois de 17, 18 séculos fora da terra. Então, é um tempo de espalhar, um tempo de diáspora muito mais longo, e tem havido um retorno, e hoje existe, né, o Estado de Israel, há 74 anos. Então, é algo que Deus tem feito, mas ainda, se formos olhar para essa visão, o que é restauração, nós não estamos vendo uma restauração completa, o que significa que vai ter uma restauração muito mais completa, essa visão vai se cumprir ainda. E outro ponto, antes de começarmos a prosseguir nesses outros aspectos, outro ponto importante é aquilo que sempre falamos, que a restauração revelada no Antigo Testamento sempre era o que os profetas entendiam, o contexto que eles entendiam a restauração era para a nação de Israel. Eles entendiam, a palavra de Deus vinha assim, Jerusalém, a nação de Israel, as nações que eram contra Israel, os reinos do mundo, os impérios, tudo era realmente de acordo, era dentro de um contexto da nação física, natural de Israel. Nós temos visto, nesses 2 milênios da igreja, temos visto que muitos estudiosos da Bíblia acharam que não tinha mais essa restauração literal de Israel. Durante muito tempo e até hoje tem muita gente que, embora acredite que a nação de Israel seja um cumprimento de profecia, mas não entendem que essas profecias de uma restauração completa, de Deus habitar no meio da nação de Israel, eles não entendem que isso é literal. Entendem que agora o povo de Deus é a igreja, e que não vai ter mais uma nação, uma cidade de Jerusalém, não vai ter esses cumprimentos mais literais. Então, o que nós temos entendido é que as duas coisas são verdadeiras. Deus vai restaurar, vai cumprir, porque Ele profetizou, Ele prometeu, Ele deu essas promessas. Então, nós acreditamos que essas coisas que Deus está falando, e hoje é assim, a gente está vendo isso caminhando para essa direção. Então, não é nem tão difícil quanto era 200, 300 anos atrás, quando nem parecia ser possível que houvesse uma nação de Israel. Então, hoje nós estamos vendo que Deus está realmente caminhando dentro de um cumprimento literal, mas o cumprimento espiritual também é válido. Então, Deus está fazendo algo com o seu povo. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, essa restauração completa, ela envolve a nação de Israel, envolve a igreja, e na consumação envolve a igreja e Israel juntos, porque Deus ele tem feito obras paralelas, separadas, mas Ele fala, né, as Escrituras falam claramente sobre um novo homem, uma oliveira,
em Efésios, Romanos, nós vemos então que o propósito de Deus é que essas duas linhas, essa restauração de Israel natural e a restauração do seu povo espiritual, de todas as nações, isso vai caminhando para convergir, para se tornar um só novo homem, uma só oliveira, uma só noiva. Não são dois, não vão continuar sendo povos separados, propósitos separados. Então, é muito importante a gente sempre guardar isso na nossa mente para a gente saber do que se trata essas profecias. Ok? Então, o remanescente vai se tornar uma grande multidão. Jerusalém vai ser uma cidade habitada com muita gente, não vai caber dentro de muros, vai ser um lugar que vai expandir, vai ser um lugar abençoado. E essa expansão, essa multiplicação é por conta do povo ser abençoado e se multiplicar. Isso faz parte da ordem original de Deus para Adão e Eva, mas não só esse povo que voltou da Babilônia vai se multiplicar, mas no número 3 aqui, o retorno de todos aqueles que foram espalhados. Deus, eu mencionei isso na última aula, mas eu quero falar isso com ainda uma nova ênfase assim agora, porque primeiro porque nessa visão de Zacarias 2, ele fala duas vezes, no versículo 6 e no versículo 7, ele fala assim, ele usa uma expressão, venha, como se estivesse gritando, é como se estivesse tocando uma trombeta, fugir agora da terra do norte. Nessa época de restauração, Ciro, nós vimos isso no livro de Esdras, Ciro fez um decreto, ele proclamou e ficou livre para as pessoas voltarem. Mas não houve gente, vocês têm que sair, gente, é urgente. Não, era todos aqueles que Deus despertou, diz em Esdras 1. Foi algo assim, voluntário, Deus tocando, as pessoas correspondendo, e sim, foi uma coisa voluntária. Não houve assim um senso de urgência, vocês precisam sair desse lugar. E a gente lembra, especialmente, tem vários lugares nos profetas, Isaías fala sobre sair da Babilônia, porque Deus vai julgar a grande Babilônia. Jeremias também fala sobre isso nos capítulos 50 e 51 de Jeremias. E temos no livro de Apocalipse 18, falando sobre a queda da grande Babilônia. Caiu Babilônia. E tem esse chamado para sair, para que o povo de Deus saia da Babilônia antes que venha o grande juízo, antes que caia a grande Babilônia. E o paralelo é com Ló, que Abraão intercedeu e os anjos foram lá e arrancaram. Ló estava enrolando, estava preso, a família, as posses, a vida dele estava bem estabelecida ali. Eles praticamente pegaram e carregaram Ló para sair de Sodoma, porque os anjos falaram com Ló, você precisa sair rápido, porque eu já tenho que liberar o juízo de Deus sobre essa cidade. Então, era uma coisa urgente. Então, eu só queria dar tem essa conotação, nessa visão, de que a restauração completa, então nós estamos falando sobre o que é restauração, não só parcial no tempo de Zorobabel, mas nós estamos falando sobre uma restauração completa. O que é restauração completa? Nós vivemos também num tempo parcial. Deus tem tocado em corações, Deus tem feito algumas coisas para despertar corações, como esse despertamento. Deus despertou algumas pessoas naquela época. Deus sempre desperta. Há um processo contínuo de voltar. Nós estamos sempre saindo do caminho, estamos sempre nos desviando, sempre nos afastando.
Então, o processo de restauração, para todos nós, é um processo contínuo, né? Como a carta, a primeira carta no livro de Apocalipse para a igreja de Éfeso: vocês abandonaram o seu primeiro amor, voltem. Então, arrependimento, o livro de Zacarias começou com isso. Voltai para mim, voltai para mim. Eles já tinham saído da Babilônia, já estavam na terra prometida, já tinham correspondido à voz de Deus, já tinham começado a lançar os alicerces da casa de Deus, e mesmo assim Deus envia a mensagem por meio de Zacarias: voltem para mim, porque isso é um processo contínuo. Então, arrependimento é um processo contínuo, restauração é um processo contínuo, mas nossa visão precisa sempre estar voltada, nossa visão, nossa percepção. Nós estamos fazendo algo que Deus nos deu hoje, nós estamos lançando os alicerces. Vai demorar muito tempo para reedificar a casa de Deus, mas Deus nos dá uma visão. Esse alicerce que vocês estão lançando é para isso, porque um dia eu vou restaurar meu povo, eu vou voltar para realmente vir e colocar meu povo como um povo próspero, multiplicando a cidade de Jerusalém, as promessas de Deus, vitória sobre os inimigos e tudo mais. Então, nossa visão precisa sempre manter essas duas coisas: o que Deus está nos dando para fazer hoje e o que Deus está, qual a esperança, para que nós estamos fazendo algo que parece insignificante ou sem muito valor. Então, nós temos essas coisas, esses 3 primeiros pontos que nós já vimos, e eu só queria dar esse toque, porque é um tema nos profetas. Deus promete em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel, Deus promete trazer de volta todos. Deus não abandona ninguém. Deus lembra de cada pessoa, onde estiver. Então, é muito consolador, muito conforto para nós pensar: Deus, Ele permite, Ele autoriza certos processos de espalhar, de desfazer o que nós estamos fazendo. O processo de desconstrução, o processo de desmanchar, a patrola de Deus, o trator que vem e arrasa tudo. Então, tem um processo muito necessário, que é de desfazer o sistema de Babilônia que está em nós. Um dia Deus vai julgar Babilônia no mundo inteiro, o sistema todo, Ele vai erradicar, Ele vai eliminar. Mas Ele está trabalhando conosco para tirar de dentro de nós. É aquela história, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito estava no coração deles ainda. Então, Deus está mexendo, às vezes Ele faz o contrário. Geralmente, né, os caminhos de Deus não são os nossos, né? Então, não é às vezes. Deus está sempre fazendo algo bem inverso daquilo que nós pensamos, daquilo que nós esperamos. Então a gente se envolve numa obra de Deus, no ministério, não sei o quê, e a gente pensa: Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai multiplicar, Deus está conosco, e muitas vezes Deus vem em determinados momentos e acaba com nossos castelinhos de areia, acaba com nossas construções erradas, mas aqui Ele está prometendo que esse processo de espalhar, de lançar fora da terra, de lançar o povo dele para longe. Se nós formos pensar literalmente nos judeus, eles estão pelo mundo inteiro, espalhados. Se nós formos pensar na igreja, a igreja não é um processo geográfico, é um processo de posição. Existem pessoas que amam a Deus. Nós não somos juízes disso. Tem pessoas que não fazem parte de igreja nenhuma, tem pessoas que estão espalhados por aí, a gente nem sabe como identificar, assim como muita gente não sabe que é descendente de judeu,
do povo de Israel, tem muita gente no mundo hoje, espalhado pela sociedade, que foi lançado para longe da igreja, que se decepcionou, que está fora, que às vezes nem mantém, tem pessoas que não fazem parte da igreja, mas mantêm sua devoção, sua vida espiritual, mas tem pessoas que nem isso, estão espalhados mesmo. E Deus está prometendo todos aqueles que pertencem, todos aqueles que são ovelhas dele, todos aqueles que têm um coração para Deus, Deus vai buscar. Jeremias tem uma passagem que fala que ele vai mandar caçadores, pescadores, que eles vão procurar dentro das cavernas, dentro dos lugares mais improváveis, e vai trazer o seu povo de volta. E tem essa urgência. Versículo 6, fugir agora, né? Vai chegar o momento. Eu creio que ainda essa palavra não tem saído para o povo de Deus em geral. Como os judeus, ainda não chegou a hora, nem todos os judeus ouviram o chamado de Deus para voltar para a terra de Israel. Mas Deus vai trabalhando, né? Muitos judeus na Ucrânia estão voltando para Israel. Para eles chegou o momento. Enfim, Deus vai trabalhando na igreja também, Deus vai chamando, mas vai chegar a restauração completa, Deus trazer todos, Deus vai encontrar todos aqueles que pertencem a Ele. Então ele fala, fugi agora no versículo 6, porque vos espalhei, foi Deus que espalhou, como os 4 ventos do céu, e versículo 7, a Sião. Então, 2 vezes é um gemido, é um clamor, é um grito. Saia, livra-te tu, Sião, que habitas com a filha da Babilônia. Então, Deus vai chegar o momento, a restauração completa envolve um retorno. Essa restauração que Deus está falando, que nós esperamos, que Deus anseia, é uma restauração que envolve o retorno de todos aqueles que pertencem a Ele. Ok? Então, nós estamos aqui só para finalizar esse terceiro ponto. Agora vamos para o quarto aspecto dessa restauração completa, versículo 8. Zacarias 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois que me glorificou. Esse versículo 8, os comentadores, os estudiosos falam que é um versículo difícil de traduzir. Tem várias versões, né, várias maneiras de entender. Mas ele fala, depois que me glorificou e me enviou às nações que vos despojaram. E aqui tem uma espécie de parênteses, e é essa frase que a gente quer salientar agora. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, só para a gente pegar o contexto primeiro, tem uma dificuldade que eu não vou tratar muito disso agora, não sei se eu vou tentar decifrar um pouco mais depois, mas tem uma ambiguidade, tem uma coisa que não fica muito clara nessa profecia, que é um anjo que falou com Zacarias, e tem momentos em que, versículo 5, por exemplo, eu, diz o Senhor. Então, é Deus falando. Mas aí ele fala no versículo 8, porque assim diz o Senhor, depois que me glorificou quem? E me enviou às nações, certamente levantarei a minha mão, no versículo 9, e no final do versículo 9, então sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Então ele fala no lugar de Deus, e é aquela identidade do anjo do Senhor, que é o próprio Jesus. Jesus é chamado de mensageiro. Jesus é o grande mensageiro de Deus. Às vezes a gente pode falar assim, rebaixar Jesus, chamá-lo de mensageiro, mas Jesus veio a esse mundo como um mensageiro para trazer Deus para perto de nós e para levar a humanidade para perto de Deus. Ele é o grande mensageiro. Ele não é comparável, como Hebreus 1 fala, ele não é comparável aos anjos, ele está em outro nível totalmente. Jesus não é um anjo, mas ele tem essa função, ele é o grande mensageiro.
Então, tem bastante disso nessa visão. Ele fala, Deus está falando, mas ao mesmo tempo ele está falando, vocês vão saber que o Senhor me enviou. E a gente pode até pensar, é o profeta Zacarias que está falando. Não, Zacarias não é quem vai estar presente nessa hora da restauração completa. Então, realmente essa ambiguidade, essa coisa assim do mensageiro e quem que está falando, eu creio que tem muito a ver com esse mistério da divindade, que é Deus enviando o seu próprio Filho, e ele que vai ser aquele que vai aparecer também na segunda vinda, é o Filho do homem que vai aparecer. Então, nós temos esse mistério, que é Deus, mas que é aquele que o representa também. Então, não vou assim, me deter muito nisso. Eu só queria mostrar o contexto. A frase que eu quero destacar é aquele que, final do versículo 8, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Do seu, ele não fala do menino do meu olho. Aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, agora, onde está? Essa frase ficou colocada onde? Então, preste bem atenção. Versículo 8 diz, depois que me glorificou, o mensageiro me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, certamente levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Então sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, nessa restauração completa, nós estamos vendo a consumação final, nós estamos vendo o que Deus declara, o que Deus afirma. E eu quero, assim, uma das coisas nessa aula que eu quero chamar a atenção é qual a restauração que Deus deseja? Qual a restauração que eu desejo? Porque existem muitas coisas, né? Se a gente pensar no povo daquela época, o povo que estava ouvindo Zacarias, o que eles queriam? Eles queriam voltar da Babilônia, eles queriam retomar suas propriedades, morar na terra novamente, eles queriam não ser subjugados por inimigos, eles não queriam ser mais pisados, oprimidos, eles queriam ter prosperidade. Tem muitas coisas que nós podemos nos identificar hoje. Por que as pessoas buscam Deus? Ou se eu acho que a igreja hoje não tem poder, a igreja está fraca, a igreja está longe do que Deus realmente quer, e aí eu começo a pedir avivamento, restauração, Deus restaura, Deus volta para nós, venha estar conosco outra vez. Quais são as coisas que eu quero? E quais são as coisas que Deus quer? Porque nós precisamos começar a nos alinhar com Deus. E muitas coisas, o que eu quero chamar a atenção, depois eu vou voltar nesse tema, mas eu só queria levantar, porque esse é o ponto para onde estou caminhando hoje, qual a restauração que Deus deseja. Nessa visão de uma restauração completa, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou virar essa folha aqui, que é uma continuação. Então, aqui nós temos 4 aspectos. Depois eu vou voltar, nós vamos falar sobre o quarto agora. Mas, olha aqui, nós temos 4 aspectos aqui. O remanescente vai virar uma multidão, Deus vai proteger o povo, nem precisa de muros, Deus vai ser uma glória no meio de nós, vai ter o retorno de todos aqueles que foram espalhados, Deus vai trazer tudo de volta. Deus afirma que nós, eu estou falando, lembra, eu posso aplicar isso para o povo judeu, mas eu posso aplicar para nós como igreja. Então, Deus está afirmando nessa visão que quem tocar em Israel, e também podemos dizer, porque nós fomos enxertados, então quem tocar em nós, está tocando na menina dos olhos de Deus. Eu não preciso explicar que o olho é uma das partes mais frágeis, mais sensíveis do corpo.
Nós temos as pálpebras que está sempre protegendo o olho até de poeira, de pequenas coisas estranhas, e principalmente se houver uma ferida, se houver um golpe contra o olho, não só é uma dor terrível, mas é um prejuízo, porque você perde a visão. Então, a menina dos olhos de Deus significa assim, a coisa mais preciosa, o xodó, aquilo que ele protege, o tesouro. E Deus está afirmando isso. Isso dentro de um momento em que, tudo bem, o povo está, restauração, é um tempo de Deus estar sorrindo para nós de novo, mas a gente fica pensando, puxa, há pouco tempo não parecia que nós éramos a menina dos olhos de Deus. O Senhor deixou Babilônia tocar muito na gente. Jerusalém foi destruída, o templo, nós fomos arrancados da nossa terra, e nós podemos falar isso na nossa vida individual, nós podemos falar isso como igreja, que Deus muitas vezes permitiu e continua permitindo certas coisas que nós vamos pensar, não parece, eu não estou me sentindo como uma menina dos olhos de Deus. Me parece que ele deixa tocar nessa menina dos olhos dele. Então, eu já vou voltar nesse ponto, mas eu queria dar uma visão aqui agora dos outros aspectos que estão aqui nessa visão, para a gente ver todo o contexto dos aspectos de uma restauração completa. Então, o quinto ponto é que vai ter essa inversão que hoje nós temos, de que tem alguns que oprimem e alguns que são oprimidos. Olha o que fala no versículo 9: certamente levantarei a minha mão contra eles. Contra quem? As nações que despojaram, no versículo 8. Que depois que Deus me glorificou, me enviou às nações que vos despojaram, certamente levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Então, o que ele está prometendo? Que Deus, no seu reino, ele como juiz, ele como rei, ele vai inverter. E é o que a gente tem muitas promessas, desde o Sermão do Monte. Bem-aventurados vocês que choram agora, porque depois vocês vão celebrar. Bem-aventurados os pobres, porque depois vocês vão ter a riqueza. Bem-aventurados que são perseguidos. Bem-aventurados aqueles que são mansos, que não resistem. Ai dos ricos, porque depois eles vão chorar. Então tem muitas e muitas palavras, uns profetas, que Deus permite por um tempo que haja opressão. Estamos vendo um exemplo disso, né? Gosto de sempre fazer referência a acontecimentos contemporâneos. Nós estamos vendo um país, a Rússia, invadindo um outro mais fraco. Então, nós temos essa visão, essa situação de o mais forte tirando proveito, pisando, conquistando, usando para seu bel prazer, matando, arrancando, não importando o que está fazendo. E isso é muito violento, mas nós estamos vendo isso todos os dias, dentro de uma sociedade normal, os ricos explorando os pobres, os que estão no poder, tirando dinheiro do povo para viver em luxo, tantas e tantas injustiças. Então, o que está falando sobre restauração aqui? Vai haver uma inversão. Aqueles, e esse aqui não é o único texto que fala sobre isso, tem muitas e muitas passagens que falam sobre isso, que aqueles que agora estão pisando, oprimindo, matando, oprimindo os pobres, os fracos, os órfãos, as viúvas, um dia vai inverter isso. E aqueles que estavam lá embaixo, como Ana, mãe de Samuel, orou, ela orou dizendo, bendito seja Deus que pega os humildes e coloca lá em cima, e pega aqueles que são fortes e rebaixa. Então, isso faz parte da restauração, isso faz parte
da visão que Deus dá aqui para Zacarias. O que é restauração completa? A restauração completa é inverter essa ordem errada. Agora, durante a história, e isso aqui é um complemento da minha parte, mas assim, não é o que está falando aqui, mas evidentemente o que nós vemos na história é sempre quando tem uma revolução, quando tem um grupo que derruba outro, um poder derruba outro poder, quando tem essas revoluções, Revolução Francesa, Revolução Comunista, tem muitos e muitos exemplos de revoluções que simplesmente troca de papel. E aí as pessoas que estavam por baixo ficam por cima e começam a fazer tudo igual. E Deus não está falando sobre isso, né? Essa inversão de opressores e oprimidos não é para que continue tendo essa relação de opressor e oprimido, só para a gente entender que o reino de Deus não é simplesmente, bom, agora nós vamos ter um outro grupo que vai mandar e vai continuar tendo injustiça, né? Mas o que Deus quer, claro, é que haja um reino de justiça. A Bíblia fala muito sobre a justiça que Deus vai colocar, ok? Então, é isso que ele está falando no versículo 9, né? Aqueles que foram presas, que foram escravos, vão poder usufruir de tudo aquilo que foi tirado deles, né? Então sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. E depois nós temos mais 3 aspectos aqui, que é o seguinte, versículo 10, exulta e alegra-te, ó filha de Sião. Por quê? E aqui que é a chave dessa pergunta que eu estou fazendo nessa aula. Qual a esperança, qual o desejo de Deus na restauração? O que Deus deseja fazer? Deus quer tudo isso aqui, tudo que nós estamos, esses 8 pontos e outros mais, tudo é Deus, Ele deseja colocar, depois de aperfeiçoar seu povo, Ele deseja restaurar, Ele deseja que eles voltem do cativeiro, Ele deseja abençoar. Se você for pegar muitas e muitas passagens proféticas que falam de restauração, você vai encontrar que fala assim, vou levar vocês de volta para a sua terra, eu vou fazer com que vocês prosperem, vocês não vão sofrer mais, vocês vão ser abençoados. Então, essa é a parte que nós gostamos. É como quando Moisés chegou para o povo que estava na escravidão do Egito e falou assim, Deus vai libertar vocês e vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E eu vou ser seu Deus e vocês vão ser meu povo. Mas nós, como seres humanos, nós temos uma tendência de ouvir e de pegar como uma criança que o pai pode falar assim, olha, eu vou viajar e depois eu vou voltar, vou trazer uma caixa de chocolate para você, e fala de outras coisas, e a criança só lembra de uma coisa, quando meu pai voltar vai ter chocolate para mim, porque nós temos uma tendência de pensar só naquilo que nos interessa. E nós precisamos chegar ao ponto de entender, por isso estou fazendo uma pergunta que eu sinto que Deus colocou no meu coração, assim, de tudo isso que Deus está falando aqui, de uma restauração completa, o que é que faz o coração de Deus vibrar? Qual desses aspectos fez Deus demonstrar a emoção dele? Olha para esse capítulo. Ele fala, olha, Jerusalém vai ser habitada. Oh, que legal, a remanescente não vai ser só um povinho fraco, rejeitado, vulnerável. Eu vou ser uma proteção, ninguém vai poder pôr a mão em vocês. Quantos versículos, quantas promessas, quantas coisas a gente fala de Deus, avivamento. Avivamento é quando tem cura, avivamento é quando tem dons, avivamento é quando tem alegria, avivamento é a nossa igreja multiplicar, ter muita gente, tem tantas coisas. Isso não faz parte do que Deus quer? Sim, claro, Deus quer isso também. Mas eu queria chamar a atenção, o versículo 10, Zacarias 2, versículo 10,
É nesse momento que Deus, que está transmitindo essa palavra para Zacarias, é nesse momento que Deus fica animado. O que é que anima Deus? A restauração para a terra, a multiplicação, a vitória sobre os inimigos. Nós queremos isso. Nós queremos sentar no trono, nós queremos estar por cima e não por baixo, não é isso? Nós queremos prosperidade, queremos viver uma vida confortável, nós queremos essas coisas. E Deus quer, eu não estou dizendo que Deus não quer isso. Mas tudo que Deus faz na restauração é em função do versículo 10, quando ele fala exulta. Agora, ele está falando para o povo deles exultar. Porque ele acredita, né, e é isso que Deus está trabalhando em nossa vida para chegar nesse ponto, mas ele acredita numa relação mútua. Ele acredita num amor verdadeiro em que a esposa, eu mencionei isso acho que na última aula, Deus pegou uma mulher desprezada, pobre, doente, quebrada, miserável, em condição muito inferior, Deus pega e Ele restaura, Ele abençoa, Ele coloca roupas bonitas, Ele dá provisão, mas tudo não é uma troca, não é comprando, mas Deus deseja um verdadeiro relacionamento de mutualidade, como tem na Trindade. Ele deseja alguém que vai realmente responder no versículo 10. Exulta, alegra-te, ó filho de Sião. Não, como Jesus falou com os 70 que saíram, viram demônios sendo expulsos, ficaram super animados. Jesus falou assim, não se alegrem por causa disso. Alegrem porque vocês têm os nomes escritos no livro da vida, ou seja, vocês têm uma relação, vocês são filhos. O que Deus está procurando é uma relação. Ele quer restaurar a criação, Deus é criativo, o plano de Deus não é chamar a gente para ficar sozinho com Ele nas nuvens em algum lugar. Deus quer uma coisa dinâmica, Deus quer expandir a sua glória para toda a terra, Ele quer parceria conosco, mas o que Ele quer é exatamente parceria. O que Ele quer exatamente é uma relação. Então ele fala aqui de tudo que ele falou para Zacarias, essa visão de uma restauração mais completa. Quando que ele fala sobre exultar, sobre dançar, sobre gritar de alegria? No versículo 10. E por quê? O que é que Deus está querendo de verdade? Porque eu venho e habitarei no meio de ti. Agora, isso pode ser que não impressione você. A Bíblia foi escrita ao longo de milênios e representa uma caminhada progressiva de Deus se revelar aos homens e de Deus restaurar os homens depois do pecado. Se você for examinar as Escrituras desde o início, você vai notar que no início, por exemplo, no Jardim do Éden, pelo menos não está registrado ali que Deus tenha falado com Adão e Eva, falou assim, olha, eu quero que vocês governem bem, cuidem bem da criação, e um dia eu venho morar com vocês. Parece que, pelo menos, não está registrado isso. Porque as coisas mais importantes num relacionamento de amor não são exigidos. As coisas mais importantes num relacionamento de amor são coisas espontâneas. São as coisas que o noivo faz para a noiva, o marido para a esposa, sem que ela tenha solicitado, e vice-versa. O que Deus deseja, Ele vai falando aos poucos. Eu sempre falo nas minhas aulas sobre Davi, que é aquele momento em que Davi, ainda que não fosse uma coisa tão, podia falar assim, não é uma coisa tão revolucionária, porque desde Moisés falou sobre o tabernáculo, Deus habitar no meio deles, mas de alguma maneira Davi foi além. Ele entendeu que o tabernáculo, o templo,
não era só um símbolo, um lugar assim em que a gente se lembra de Deus, em que de longe a gente fala de Deus, mas Davi, ele tocou em alguma coisa do coração de Deus, quando ele falou assim: Deus, eu estou numa casa boa, mas eu quero que o Senhor more aqui comigo, do meu lado, eu quero uma casa, eu quero construir uma casa, mas não era para construir, para ter um troféu, para ter um símbolo, para se exaltar, que o templo dos judeus acabou virando uma obra de arte, uma obra famosa. Deus não está querendo isso, Ele quer morar conosco. Ele quer habitar. O livro de Apocalipse termina: o próprio Deus veio e tabernaculou com os homens. Aquilo que Deus queria desde o início, finalmente vai acontecer no final. Então, aqui ele fala: exulta, alegra-te, ó filho de Sião, porque eu venho. Essa palavra deveria ser a palavra que ofuscasse todo o resto. Esses 6 aqui, de tudo que Deus está falando, de tudo que Deus vai restaurar, o mais importante de tudo é um casal que está namorando à distância e que é apaixonado um pelo outro. A coisa mais maravilhosa é quando o noivo diz: olha, né, tem histórias de noivos que foram para campo de batalha, e a coisa que mais espera é o noivo falar assim: acabou a guerra, estou voltando, vou ficar com você. Essa é a consumação do amor. É isso que Deus está falando. O mais importante é os céus e a terra se unirem outra vez. O mais importante não é vitória sobre meus inimigos. O mais importante não é que eu seja rico, próspero, vencedor, que eu tenha dons, que eu tenha capacidade de fazer, que eu viva bem. Não, o mais importante é quando é que Jesus vai fazer o casamento, quando é que ele vai morar. Então, isso também virou um pouco de doutrina, né? A segunda vinda, o Espírito e a noiva dizem vem. A gente fala essas coisas, mas a gente não sente muito. A gente não sente essa emoção. E isso me chamou muita atenção. Exulta e alegra-te, ó filho de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti. Eu fui olhar vários textos nos profetas falando sobre restauração. Lá fala assim: o Santo de Israel no meio de ti. A gente canta isso, a gente quer a presença, a gente fala assim: eu quero a presença de Deus na minha vida, eu quero a presença de Deus na igreja. E o que a gente quer falar quando a gente fala a presença de Deus? Que tem um poder para curar, que a gente sinta uma emoção, mas Deus está presente, é algo que vai além de tudo isso. E isso, claro, nós não vamos ter isso agora, Jesus, só quando Jesus voltar. Mas isso tem que ser o nosso anseio. Claro que nós queremos um telefonema, claro que nós queremos uma visitação, claro que nós queremos sentir a presença, mas o que eu estou dizendo tem algo que faz parte da restauração completa, que é um anseio não satisfeito ainda. Pode ser o melhor avivamento do mundo. Enquanto Jesus não voltar, enquanto Ele não estiver perto, olhando nos meus olhos e eu olhando nos olhos dele, não cumpriu isso. Então, essa quando eu falo, o que Deus deseja na restauração? Qual que é o anseio de Deus? E qual que é o nosso? O que faz o meu coração vibrar quando eu penso em restauração? Como eu falei, tem muitas coisas lícitas. Eu penso muito na restauração da criação, dos animais, da natureza, toda a criação. Eu penso muito nessa inversão de opressão, de opressão, de injustiça, essa inversão de tudo que está acontecendo de errado. Eu penso muito em
a gente poder viver plenamente. Mas nós precisamos entender que nada disso em si substitui esse ponto central. E Deus não, o plano de Deus não é assim, esquece da criação, esquece da injustiça, é eu e Deus, eu posso ir numa montanha e ficar eu e Deus sozinho e já está bom demais. Não, Deus deseja tudo isso, mas tudo que Deus vai fazer para renovar a criação, para tirar a injustiça, para multiplicar, para trazer a sua glória, tudo isso é com o objetivo de Deus realmente habitar entre nós. É isso que ele está querendo. Vamos continuar. Versículo 11. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Olha que visão completa Deus deu para Zacarias aqui. Porque ele falou de algo que tem muitas revelações proféticas, de que aqueles países, aqueles impérios, aqueles sistemas que perseguiram o povo de Deus, eles vão ser julgados. Deus vai julgar. A gente tem muita profecia sobre isso. Mas nós não podemos esquecer que o que Deus deseja é eliminar o sistema da Babilônia, eliminar o sistema que é inimigo de Deus, para liberar as nações, os povos, a humanidade, para se ajuntar ao Senhor. Então, o que Deus, aqui é outra coisa que Deus quer, eu acho que Deus quer muito mais do que nós. Porque quando eu fiquei pensando, versículo 11, naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Será que eu quero que o filho pródigo volte e receba uma festa na casa do pai, e eu, que acho que sempre fui fiel, fico com ciúme daquele que voltou? Será que eu vou ter ciúme das outras nações, querendo que a igreja ou o povo de Israel seja exclusivamente, não, esse é direito nosso, ninguém mais pode ser tão próximo a Deus. Ele fala, muitas nações se juntarão ao Senhor. Esse é o desejo de Deus. Então, Deus deseja habitar entre nós, Deus deseja trazer todos os seus filhos de volta, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. E aí ele fala de novo, habitarei no meio de ti. Deus vai habitar entre nós, ou entre o seu povo, quando todos os seus filhos estiverem voltando, quando os sistemas que estão se levantando contra o poder, contra o reino de Deus, quando estiverem sendo julgados, Babilônia vai cair, e aí ele vai liberar os povos que estavam sendo subjugados, porque é só você pensar, por exemplo, nesse exemplo atual da guerra na Ucrânia, o povo russo é um povo que está sendo oprimido também. Então, não é um povo que é mau, e assim, tantos exemplos de povos que estão sendo manipulados, que estão sendo oprimidos, e Deus vai liberar todos os povos que são usados pelos ditadores, pelas forças religiosas, pelas forças de governo, pelas forças culturais. Deus vai liberar, e muitas nações vão se juntar ao Senhor e vão se tornar seu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. E o último ponto aqui é que, então, o Senhor possuirá, ou herdará, a Judá como sua porção na terra santa. Eu coloquei aqui que Deus vai receber sua herança. Então, eu diria que esses 3 últimos pontos falam mais do que Deus deseja
na restauração. Deus deseja habitar, Ele quer um ambiente, Ele quer uma relação, Ele quer uma parceria, Ele quer uma intimidade. Deus vai fazer, Jesus vai reinar no milênio, vai restaurar a criação, mas Ele quer fazer isso em parceria, em conjunto. Então, Ele deseja habitar, Ele quer realmente essa relação íntima conosco. Ele deseja que muitas nações venham. O desejo de Deus não é só o povo de Israel ou só a igreja. Ele quer todos que corresponderem a Ele. Tem muitas pessoas espalhadas, muitas pessoas afastadas por causa de nós. Ele vai trazer essas pessoas de volta. Ele vai realmente ter um grande povo. Então, Ele quer muitas nações. Isaías 2 fala, o monte da casa do Senhor será elevado e todas as nações subirão. Zacarias mesmo, no final, fala sobre isso também. Então, nós temos essa visão de que Apocalipse 21 fala, todos os reis da terra vão chegar na cidade santa. Então, Deus tem uma visão gloriosa do seu reino, mas Ele quer uma noiva e Ele quer habitar com ela, Ele quer reinar com ela, e Ele quer uma herança. Nós queremos a nossa herança em Deus, mas Deus quer Ele tem uma herança em nós. E é uma coisa que é difícil a gente pensar. Herança é algo que a gente recebe por conta de parentesco, por conta de um pai, um avô, um tio, um parente, alguém que acumulou alguma coisa e depois deixou em herança para seus herdeiros. Agora, qual que é a herança de Deus? Efésios 1 fala sobre a herança de Deus em nós. Deus está plantando algo em nós e Ele quer o fruto, Ele quer um retorno. E esse retorno é o relacionamento de amor. É um relacionamento em que nós o amaremos como Ele nos ama. É isso que Deus quer. E não é algo que nós estamos produzindo para Deus, como essa ideia normal da herança, dizer, um avô meu foi muito esperto, ganhou muito dinheiro e deixou uma herança grande para mim, comprou uma casa, um terreno, sei lá, alguma coisa e deixou em herança. Não, essa herança é o próprio Deus que cultiva em nós. Ele que plantou o DNA, Ele que enviou o seu Filho, Ele que plantou o Espírito Santo em nós, para que... Mas a ideia é a restauração completa. Tem algo que Deus deseja, tem algo que Deus está guardando, uma herança para Deus. Ok, então, talvez futuramente, numa próxima aula, a gente fale mais sobre alguns desses aspectos, mas eu quero voltar agora, olhando para esses 8 aspectos, eu colocaria esses últimos 3 como algo que Deus espera e que talvez nós ainda não tenhamos maturidade nem crescimento espiritual para ficar assim tão animados. Isso motiva, isso faz nosso coração vibrar. Será que quando nós pedimos, Deus restaura, Deus prepara o caminho, Deus volte logo, será que nós estamos pensando nesses aspectos que Deus deseja? Porque a relação na Trindade que Jesus veio para reproduzir em nós é esse tipo de relação. O Pai, Ele só pensa naquilo que Ele quer dar para o Filho. O Filho só pensa naquilo que Ele quer devolver para o Pai. O Espírito Santo só pensa naquilo que Ele vai fazer para que a obra do Pai e do Filho sejam completos e possa trazer glória para eles. Então, essa relação de mutualidade, essa relação de viver em função da satisfação do outro, esse anseio para poder
satisfazer o coração de Deus. Deus, o que o Senhor quer na restauração? Eu sei que nós estamos envolvidos em algo muito parcial ainda, mas quando a gente deseja uma restauração completa, o que eu quero? Algo mais interessante para mim? Eu estou voltando àquele sistema errado de egoísmo, de egocentrismo, né? Então, esse é o ponto, um dos pontos principais. Qual a restauração que Deus deseja? Então, agora eu quero voltar a falar um pouquinho sobre esse quarto ponto. Quem não gostaria, isso aqui é para nós, Deus está dando para nós. Mas outra vez, isso aqui deve ser algo recíproco. Então, o que nós desejamos, o que é maravilhoso para nós, é Deus falar isso conosco. Quem tocar em vocês, está tocando na menina dos meus olhos. Então, primeiro eu vou ler só rapidamente mais 2 lugares no Antigo Testamento que usa essa expressão, que é Deuteronômio 32. E eu vou ler 2 textos que falam dessa expressão da menina dos olhos. Mas Deus usa outras expressões também, que são equivalentes. Deuteronômio 32, versículos 9 e 10. Pois a porção do Senhor, olha aqui está falando sobre herança de Deus. Pois a porção do Senhor é o seu povo. Coitadinho de Deus, Deus está muito pobre, né? A porção do Senhor é o seu povo. Não, Deus não pensa assim. Porque Ele colocou em nós um tesouro incomparável. Jacó é a sua parte, a sua herança. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos. Rodeou, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Então isso mostra como Deus derrama seu amor sobre nós, porque Ele deseja nos abençoar, Ele quer que nós entremos numa relação de amor mútuo com Ele, assim como Ele tem com o Filho e com o Espírito. Então, essa é uma dos textos. O outro é Salmo 17. Guarda-me, isso aqui é o salmista, Davi falando. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos. Então, isso aqui são outros 2 textos que falam sobre isso, mas nós temos Isaías. Eu não vou tomar tempo para ler algumas outras passagens, né? Mas Isaías 49:15 fala sobre a mãe. Uma mãe pode se esquecer dos seus filhos, mas até pode, é muito incomum, é muito difícil isso acontecer, mas até pode acontecer. Mas Deus jamais se esquece de nós. Então, mostrando como Deus cuida de nós, como Deus nos considera, como para Deus nós somos o tesouro mais importante, e Ele não vai largar, Ele não vai desamparar. Mas, como eu já mencionei, tem momentos, e esses momentos não são tão rápidos para nós como seres humanos. Tem momentos longos, períodos longos. Se você pensar em pessoas da Bíblia, será que Jó, quando ele estava passando por aquela aflição, será que ele se sentiu como a menina dos olhos de Deus? O que você acha de José, lá naquela prisão, lá no Egito? Será que ele se sentiu como a menina dos olhos de Deus? E será que o próprio Jesus, na cruz, quando ele falou, Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Será que ele se sentiu como a menina dos olhos de Deus? Então, eu vou ler um texto, é o capítulo todo de Isaías 54, mas eu queria mostrar como nós precisamos guardar. É difícil, é muito difícil no momento de aflição a gente sentir isso. Mas eu quero que vocês vejam como Deus fala com o seu povo, como Ele considera os momentos de disciplina, como Ele considera os momentos em que Ele precisa, às vezes, retirar
essa sensação de proteção, mas a verdade é que Ele não está nos abandonando. Nós nos sentimos abandonados porque, para nós, tudo é físico. Se uma família perde o pai numa guerra, perde uma mãe por enfermidade, se nós perdemos, quantas pessoas, tragédias aqui no Brasil mesmo, famílias perdem tudo que tem numa enchente, como que aquelas pessoas vão se sentir guardadas e protegidas por Deus? Porque para nós é uma questão de vida material, e Deus está falando, não é. Essa não é a visão, isso não significa que Deus nos abandonou. Então, é um dos grandes mistérios, uma das grandes dificuldades nossas de confiar, mas o tempo de restauração, antes de ler, eu só queria colocar assim, Deus está reafirmando, no momento de restauração, em que a coisa mais gloriosa é Deus vir e habitar conosco, a coisa mais impressionante, que causa mais gozo no coração de Deus e que deve causar mais expectativa na nossa, é realmente chegar nesse ponto de Deus vir habitar conosco, mas para chegar nisso, Deus, por causa do pecado, por causa das nossas trajetórias, por causa de lidar com o câncer do pecado na nossa vida, às vezes é necessário passar por uma quimioterapia. No Antigo Testamento, Israel não era capaz, eles não sabiam, sem a nova aliança, eles não conseguiam corresponder a Deus. Mas é muito importante entender esse princípio de como, na plena restauração, Deus está trabalhando com a nossa vida para chegar ao ponto, e Ele quer reafirmar, e Ele vai dizer, olha, ainda que vocês não tenham percebido, ainda que eu tenha permitido que a Babilônia, ou que outro poder viesse e destruísse as coisas, mas essa destruição também foi um ato de amor. Então, olha aqui, Isaías 54, talvez eu tenha que pular algumas coisas, mas ele começa falando assim, canta, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer, com alegre canto, exclama tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Senhor. Então ele começa falando sobre essa multiplicação, uma estéril, como nós somos estéreis, sem realmente a restauração de Deus. Então, ele fala sobre ampliar, versículo 2, versículo 3, né? Vocês vão crescer, vocês vão transbordar, à direita, à esquerda, sua posteridade vai possuir as nações, etc. Versículo 4, não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes. Mas como não nos envergonhar? Nós fomos levados para o cativeiro, nós somos uma igreja cheia de divisões, nós somos individualmente, cheio de impurezas. Como que o Senhor tem uma herança em nós? Como que eu não vou ficar envergonhado? Ele fala assim, não fique, porque tem alguém que está cuidando do processo. Alguém vai nos curar, alguém vai restaurar. Vocês são a menina dos meus olhos. Então ele fala, versículo 5, o versículo 4 ainda, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Versículo 5, porque o teu Criador é o teu marido. Gente, a gente lê isso, simbolicamente, alegoria. Gente, Deus está falando, isso é verdade, Ele quer casar conosco. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Versículo 6, o Senhor te chamará como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. E aqui eu sempre falo assim, Deus fala que é por um breve momento. Eu não achei tão breve assim, né? Por breve momento te deixei. Se você colocar isso na história,
70 anos de cativeiro não é pouco tempo. 400 anos no Egito não é pouco tempo. 2000 anos de diáspora para o povo judeu, não só sendo espalhados, mas sendo perseguidos, Inquisição e tantas outras perseguições contra eles. Mas por breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Gente, o que ele está dizendo? E isso aqui, gente, eu sei, eu mesmo não sou capaz disso. Se eu estiver dentro de um momento de escuridão, de um momento de sofrimento, eu vou achar que aquele momento dura séculos. Eu vou achar que Deus está muito distante, que Deus não responde. Mas a mesma ideia de João 16, quando Jesus fala, a mulher, ela tem dores de parto, são as piores dores que pode ter. Mas quando o bebê nasce, ela não se lembra mais da dor. A dor veio, foi intensa, mas passou e o filho nasceu. Deus está falando aqui, por breve momento. Então, isso significa, segundo aos Coríntios 4, ele fala, nossa tribulação aqui é por um tempo muito curto, é muito breve, por um pouco de tempo, mas depois vem um tesouro eterno. O que Deus está falando, nós somos a menina dos seus olhos, sim, porque o sofrimento, que seja 70 anos, que seja 400 anos, que seja anos da nossa vida individual, ele está dizendo, esse tempo de dor de parto, esse tempo de quimioterapia, esse tempo de tratamento de Deus na minha vida, arrancando o que não agrada, o que me impede de ser a herança de Deus, a gente nem vai lembrar disso. É pouco tempo. Olha o versículo 8. Em grande ira, escondi a minha face de ti por um momento. Ok, para Deus é um momento, para mim não é. Mas o que ele está dizendo é, em comparação, é um momento. Porque a durabilidade, o tempo, o efeito eterno é tão maravilhoso que a gente vai dizer, valeu muito a pena passar por isso aí. Então, ele fala com benignidade eterna, essa é a palavra hesed. Com benignidade, com esse amor de aliança eterno, eu me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Ele fala nunca mais, versículo 9, como as águas de Noé, que ele jurou que nunca mais voltariam. Versículo 10, embora as montanhas se desviem, os outeiros tremam, contudo o meu constante amor, hesed outra vez, não se desviará de ti, nem será removida a aliança da minha paz, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó oprimida, versículo 11, arrojada com a tormenta e desconsolada, eu te construirei com pedras de turquesa e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis. Ele vai descrevendo, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, ninguém vai poder se levantar contra você. Essa é a herança, ele termina falando no último versículo, essa é a herança dos servos do Senhor, esta é a sua justiça que vem de mim. Então, esse aspecto de Deus afirmar que nós somos a menina dos seus olhos, isso é um aspecto importante, porque se nós não entendermos o número 4, nós não vamos nos exultar no número 6. Por que eu vou celebrar com alegria? Porque Deus vem no nosso meio. Eu posso ficar com medo de Deus, eu posso falar que Deus é um fogo consumidor e eu não posso chegar perto de Deus, mas a restauração implica em entender que Deus tratou conosco, continua tratando, mas isso não significa que nós não somos queridos por Ele. Ele está dizendo, olha, as nações podem achar que elas podem aprontar conosco e podem nos perseguir, podem fazer qualquer coisa e podem, como Jesus falou, podem destruir o corpo. Nós estamos sujeitos a isso. A igreja primitiva foi para a morte
mas eles tinham a visão desse tesouro que não podia perder, não era corruptível. Então, que nós possamos entender tem todos os aspectos da restauração que Deus vai fazer na igreja e na nação de Israel. Deus vai restaurar, Deus vai voltar a abençoar a igreja, vai voltar a abençoar a nação de Israel, mas o que Deus realmente deseja na restauração é essa ligação. O número 4, ele falando que nós somos a menina dos olhos dele, e o número 6, porque ele vem para habitar conosco, e isso vai liberar para que todas as nações venham e sejam incluídas no povo de Deus, e Deus possa encontrar em nós a sua herança. Deus vai ganhar uma herança. Isso é fantástico. Se nós amamos a Deus, nós vamos ficar muito alegres com o fato de que Deus vai de fato habitar conosco, e não é uma habitação de distância, é um casamento, é uma intimidade, é conhecer a Ele como nós somos conhecidos, é parceria total com Ele, e Ele vai receber em nós a herança que Ele está buscando. E só uma coisa, um detalhe importante, Zacarias, nesse texto que nós lemos, Zacarias 2, versículo 12, a gente costuma sempre falar, que Israel, a terra, da terra de Israel, é a terra santa, é um termo que a gente usa, terra santa. Eu não sabia, esse é o único lugar na Bíblia que chama a terra de Israel de terra santa, e é terra santa porque Deus está habitando no meio do seu povo. Então, Deus vai possuir Judá como sua porção na terra santa. Senhor, nós queremos ficar entusiasmados, mesmo no meio das tribulações, porque nós somos de fato, mesmo passando por situações difíceis, o Senhor não nos abandonou, o Senhor não largou de mão, o Senhor tem uma herança em nós, o Senhor deseja cultivar e desenvolver essa resposta a Ti. A mulher abandonada, oprimida, sozinha, que nunca teve filhos, que se sente rejeitada, o Senhor está restaurando, o Senhor vai fazer com que ela se sinta outra vez como amada por Ti. Ó Deus, nós queremos realmente entrar e permitir que o Senhor faça esse retorno, essa restauração, e que o Senhor encontre aquilo que o Senhor está desejando. Isso vai alegrar o nosso coração, porque nosso amor por Ti vai crescer e nós vamos ter alegria na Tua alegria. Pedimos, ó Deus, que isso seja uma realidade para nós, em nome de Jesus. Amém.